Temperos de Cinema, especial cinema latino-americano. Continuando a nossa série falando do cinema latino-americano, estamos aqui hoje para comentar o filme Diários de Motocicleta. O interessante desse Temperos de Cinema é que, além da gente falar do cinema, da gastronomia, a gente acaba dando uma dica para rever filmes, porque é tão gostoso a gente rever filme que já viu, né? Ou, para quem não viu ainda, assistir pela primeira vez. Mais uma vez, o Rafael está aqui comigo para comentar o filme. Eu adoro trocar umas ideias com o Rafael sobre cinema. Rafael, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite. Poxa, Fátima, é sempre um prazer participar desse programa que eu adoro, que é o Temperos de Cinema, poder falar de filmes que a gente adora, né? Quando a gente teve ideia de fazer, você me procurou e sugeriu o cinema latino-americano, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que tem muita coisa boa pra gente falar. E é um filme especial pra mim esse filme, viu? O Diários de Motocicleta, que eu acho que eu vi numa época da minha vida que eu tava também me descobrindo. Sabe aquela época que você tá procurando entender o que você quer fazer da sua vida, que profissão você vai tomar, que rumo da vida você vai seguir, mudando de cidade. Foi uma época da minha vida que eu olhei pro filme e falei, poxa, acho que diz muito sobre, né? É um tema muito universal, essa coisa de se encontrar, né? De se encontrar no seu próprio universo. Acho que é muito legal. Então, esse filme, Diários de Motocicleta, ele tem a direção do Walter Salles, o roteiro é do José Rivera, e ele conta a história do Che Guevara quando ele ainda era um jovem estudante de medicina, e ele resolve fazer uma viagem com um amigo dele pela América do Sul de motocicleta. E nessa aventura, depois de um tempo, a moto quebra e eles começam a ter que viajar de carona, pedindo ajuda. E é muito interessante, porque assim, você vê paisagens maravilhosas, ele passa por lugares lindos, o filme assim, é um deleite de imagens da América do Sul. E você começa também a ver como que o Che Guevara começa a se descobrir, assim, preocupado com o que acontece com a comunidade ali da região dele, né? É um filme que realmente, como o Rafael disse, ele faz você pensar um pouco sobre os caminhos que você quer seguir, ou mesmo que você já tenha escolhido, mas rever um pouco as suas escolhas, sim, né? O que você teria a comentar, Rafael, sobre esse filme tão bonito, falando como cinema mesmo? Pois é, né, tirando, claro, essa questão toda pessoal que a gente se envolve, acaba olhando para a nossa vida, né? Como cinema é um filme muito, muito bonito, né? Eu acho que ele é um filme muito feliz nas suas escolhas, desde o elenco, que é fantástico, a fotografia é fantástica, né? O trabalho de direção do Walter Salles, acho que na carreira dele, eu acho que só algumas vezes ele atingiu um nível tão grande como nesse filme, né? Eu acho que Central do Brasil, claro, é uma referência, mas esse filme, ele chegou num ponto muito legal, né? Você vê que o diretor, ele tá falando de uma coisa que ele conhece, que ele se envolve, né? Eu acho isso muito bonito desse filme. E é uma história sobre dois rapazes, não vou dizer jovens, né? Mas dois homens que vão viajar para descobrir a América Latina, né? Descobrir a América Latina, uma América ao mesmo tempo tão semelhante em alguns aspectos, mas tão diferente em outros aspectos, né? Que eles passam por diferentes países, né? E o filme ele tem muitas vezes um tom leve em alguns momentos, né? Ele é um filme que à primeira vista parece que não existe um conflito no filme. Não tem um vilão nesse filme, né? Quem que é? Isso, inclusive, é interessante dizer, porque quando esse filme, antes dele ser feito, muitos estúdios e produtoras recusaram esse roteiro, porque diziam que o filme não tem conflito, né? Qual que é o conflito do filme? O que esses personagens estão enfrentando, estão buscando? Qual que é o objetivo desses personagens? Isso não era muito claro. Até que um canal, uma produtora britânica resolveu bancar essa história, né, a Film 4, e o filme saiu do papel. É bom dizer que, apesar de ser um filme muito latino, ele é uma coprodução, tem dinheiro, produção de fora, né? Tem uma coprodução, tem dinheiro americano, inglês, acho que a França também participa da produção, Brasil, Peru também. Então são vários países, é uma coprodução entre vários países que fizeram essa história acontecer, sair do papel.
Inclusive um dos produtores, né, uma curiosidade, até o Robert Redford, que é um dos produtores do filme, que é o criador do Festival de Sundance, né, que é digamos assim, um grande padrinho do cinema independente norte-americano, né, por causa do festival, que é um festival que tem lançado muitos filmes chamados independentes. E Walter Salles teve, né, claro, um contato com Robert Redford. Inicialmente cogitou-se até que o Redford ia dirigir o filme, mas aí ele preferiu não dirigir, porque ele dizia que ele não era latino, não era uma cultura que ele conhecia a fundo, então ele não era a melhor pessoa para isso, né, para dirigir esse filme. E eu acho que o Walter Salles foi uma escolha perfeita na minha visão. Agora, voltando à questão do filme, né, agora voltando ao tema, é um filme de descoberta, né, é dois rapazes viajando pela América Latina, saindo da Argentina, passando pelo Chile, depois pelo Peru, fazendo ali um circo, né, que eles mostram no mapa ali, e passando por locais totalmente diferentes, né, sai às vezes de um ambiente mais árido, entra em um ambiente com neve, depois você entra no deserto do Atacama, depois você vai para um ambiente muito mais úmido no Peru, que eles vão encontrar ali no rio Amazonas. Então, sim, você vê como se fosse um continente com vários aspectos geográficos ali colocados nessa história. E uma coisa que eu acho muito bonita desse filme é como ele consegue nos conectar com a consciência do personagem principal, o Che Guevara, né? Aqui o Ernesto Guevara de la Sierna, né? Ainda não era chamado de Che. Tem um momento do filme que chamam ele de Che, né? Porque é do sotaque argentino, né? Fala o Che e tal, mas ainda ele não usava a questão do Che Guevara. E não é, claro, muito diferente daquele líder revolucionário, a gente pode falar um pouquinho depois sobre isso, que a gente vai imaginar. E esse personagem, ele vai se conectando, vai se ligando com o espaço que ele está vivendo, e ao mesmo tempo ele tem uma espécie de um antagonista ali, que é o próprio amigo dele, né? Porque são figuras muito diferentes, né? Enquanto o Guevara é um cara centrado, não diz mentiras, é um cara que, né, sabe o que é. O Rodrigo de la Sierna, que interpreta o amigo dele, é um cara totalmente diferente, né? Aquele cara mais mulherengo, mais do mundo, que mente se for necessário, que joga no cassino do navio, naquela cena fantástica. Então você tem eu acho que o roteiro trabalha muito bem essa oposição, que não chega a ser uma oposição de pessoas que se desentendem, muito pelo contrário, eles se conectam muito bem, mas é uma oposição que pra gente faz todo sentido, porque a partir do momento que o La Sierna, o personagem do amigo, ele é totalmente diferente, a gente enxerga mais quem é o Guevara, né, a partir do contraste do outro, porque tem uma cena, inclusive, muito emblemática pra mim, que é aquela cena em que um médico entrega para os dois um livro, né, para eles lerem, quando eles estão já no Peru, e esse médico fala, eu escrevi um romance, eu queria saber a opinião de vocês, tal, dá o livro para eles. E quando eles vão embarcar no barco, no navio, para ir para aquele hospital de leprosos, né, do hospital que cuidava de leprosos, o médico pergunta para eles, e aí, vocês leram o romance? Vocês gostaram? O La Sierna mente, fala assim, não, muito bom ter romance, né? E quando ele vira pro Guevara, o Guevara fala, desculpa, vou ser sério pra você, seu romance não é bom. Você deveria continuar sendo médico, porque escrevendo você não vai bem. E ele falou, e o médico fica, né, naquela situação assim, em choque. E ele fala, poxa, nunca ninguém foi tão sincero na vida quanto você está sendo comigo nesse momento. Então, é uma particularidade que o roteiro já nos está nos dizendo o seguinte, esse cara é um cara de opiniões firmes, esse cara é um cara de opiniões fortes, que ele não vai abrir uma concessão para deixar uma pessoa feliz simplesmente para dizer o que ela quer ouvir. Ele vai ser honesto acima de tudo. Honesto acima de tudo. Então aí você já começa a entender que tem uma pedrinha revolucionária ali, que tem um cara que está se formando ali, que ele não está disposto a jogar o jogo. Esse não é um cara que está disposto a jogar o jogo da sociedade que a gente vive. Né? Então, você tem várias indicações que eu acho que o roteiro é muito, muito, muito feliz. Então, é um filme com construção de personagem muito interessante. Né? A gente vê que esses caras, quando termina a história, eles estão diferentes do que momento que eles começaram. Sim, isso é uma coisa muito marcante no filme. Eles começam a viagem com aquela coisa de adolescente empolgado, vamos descobrindo. E quando termina, esses caras estão reflexivos e dizendo, olha, tem um problema muito grande nesse continente. Esse é um continente de desigualdades, é um continente cheio de problemas. E tem um momento do aniversário do Guevara, né, no hospital, em que ele fala, tem o discurso dele ali, né, na hora que ele vai falar, que ele fala as
os traçados, né, as fronteiras são fictícias. Né, são puramente fictícias. Nós somos um povo só. O continente latino-americano é um povo só. A gente precisa unificar isso aqui. A gente não tem mais que ter fronteiras aqui. E aí, quando a gente chega no hospital psiquiátrico, porque eu acho que o filme cresce, na minha opinião, quando o filme vai para aquele hospital, ele vai para um outro patamar também. Ele é um filme bom, mas quando ele chega lá, ali o filme faz mais sentido para mim. Porque ali o Guevara ele se depara com uma cisão, uma separação. Né? E aí justifica, inclusive, a música do filme, né? O Outro Lado do Rio. Né? Porque você tem que transpor uma barreira, você tem que quebrar uma barreira. Os leprosos não estão separados, apartados da sociedade. Eles estão do outro lado da clínica. Né? Uma parte da clínica onde ficam os médicos fica em um lado do Rio Amazonas e os leprosos ficam do outro lado do Rio Amazonas. E quando o Guevara cruza aquilo nadando, naquela cena que é a grande metáfora da história, eu acho, que é a cena que ele nada, ele é um asmático, né? Que risco atravessar um rio tão grande à noite. Para chegar do outro lado, simbolicamente eles nos dizem o seguinte: a gente precisa unificar os lados. O doente, que é a representação do apartado social, o Hanseniano, né? O que tem hanseníase, o leproso, que tem também, inclusive, aquela coisa da representação religiosa. Vamos lembrar de vários filmes que trataram disso, Ben-Hur, né? Questão dos leprosos e tal. Então, ele, quando ultrapassa, ele quebra aquela barreira, né? Por isso que essa travessia do rio tem uma representação muito forte no filme. Ela é emblemática. É emblemático. E vamos lembrar que um pouco antes deles chegarem no hospital, quando eles estão no navio, você tem dois navios ali, né? Você tem um navio grande, branco, puxando um navio atrás, e aquele navio atrás com índios pobres ali. Então aquilo também já trabalha como uma espécie de representação de classes. Né? Os ricos, a segregação. Os ricos que jogam no cassino, que tem mais dinheiro, junto com as prostitutas, que tem aquela personagem da prostituta, ficam no navio grande, e os índios pobres da América Latina estão ali sendo arrastados, ainda que ligados, né, quase que por um cordão umbilical que os liga, porém estão segregados. Então o filme trabalha maravilhosamente com essas referências visuais, sem que precise nos ficar indicando isso, verbalizando isso pelos personagens. Eu acho isso fantástico, mas como eu disse, eu acho que o filme ainda cresce mais na questão do hospital, porque eu acho que é ali que o Guevara, ele observa e ele toma uma consciência de que, poxa, a gente precisa juntar as coisas, a gente precisa juntar, se unir. E quando ele vai para o lado dos leprosos, vamos lembrar, né, ele dá a mão para os leprosos, né, o que ninguém fazia, eles eram obrigados a usar luvas. Ele fala, não vou usar luva aqui. Se eles estão em tratamento, eles não vão me contaminar, eles estão em tratamento, não tem risco de contaminação, por que eu vou usar a luva do lado de lá, né, do outro lado do rio? Né, pegando aí a questão da música maravilhosa do George Drexler, que ganhou o Oscar de melhor canção. Né? Então é um filme fantástico, E você comentou, né, você falou alguma coisa da direção do Walter Salles, né, mas eu acho assim que um grande ponto, além do roteiro desse filme, é a direção também. Sem dúvida, sem dúvida. O Walter é um cineasta que ele é muito ligado às histórias de estrada, né? Vamos lembrar, o road movie, né, o chamado subgênero road movie, o filme de estrada, tem uma importância muito grande na carreira do Walter. O primeiro filme do Walter, ele fez alguns filmes antes, mas o primeiro filme do Walter que vai, né, colocar ele, digamos assim, no mapa, que vai chamar a atenção, é o Terra Estrangeira. Né, com um elenco bem interessante. E o Terra Estrangeira é uma história de certa forma, de uma diáspora ali, né? De uma história de pessoas que estão saindo do Brasil e estão fazendo o caminho oposto, indo para Portugal. Né? O caminho oposto do descobrimento. Então já tem essa questão da simbologia do filme de estrada no Terra Estrangeira. Quando ele vem com o Central do Brasil, que é um passo a mais na carreira dele, aí de novo ele vai tratar da questão da estrada. Né? De novo que é a história do menino que quer voltar para casa. E de novo é o caminho contrário. É da cidade grande pro sertão. É da cidade grande pro Nordeste. Com a personagem da Fernanda Montenegro monstruosa nesse filme também. Depois ele faz um outro filme bem interessante com o Rodrigo Santoro. Depois eu acho que, eu não lembro se ele fez alguma coisa entre eles, mas depois vem a produção, a possibilidade de fazer o Diários de Motocicleta e se torna um grande sucesso também. E vamos lembrar que o Walter também depois ele vai fazer o On the Road, né? Na estrada, que é de novo um filme de um road movie, né? Um filme de estrada.
Então você vê que a questão do road movie ele é muito presente na carreira dele. E os, né, digamos assim, os mestres do Walter Salles também sempre foram muito ligados a filmes de estrada, né? O Wim Wenders, que é um diretor referência para o Walter Salles, sempre fez muito road movie. Sim. Né? Paris, Texas, Alice nas Cidades, enfim, fez muitos road movies, né? Porque é a questão da geografia física se misturando com a geografia mental, com a geografia psicológica, com essas pessoas que precisam se deslocar para se descobrir. Né? Você não consegue se entender enquanto ser humano, enquanto você está no seu lugar, no seu casulo, na sua segurança. Você precisa conhecer o universo, romper a barreira do traçado, né? Romper a barreira da divisão, do que separa um território de outro. Né? E isso tem toda uma representação da cultura beat. Vamos lembrar que dessa história do Guevara, que se passa nos anos 50, ela é pouco paralela com a história da cultura beat que ele vai contar no On The Road. Elas são contemporâneas, porque o On The Road também se passa nos anos 50. Então você tem uma... Ainda que sejam locais totalmente diferentes do mundo, né? A cultura beat e On The Road está acontecendo nos Estados Unidos e esse movimento do Guevara está acontecendo na América Latina. Não tem conexão, assim, no sentido ideológico entre essas figuras. Mas é emblemático você saber que nos anos 50 essas pessoas estavam tentando se descobrir, estavam tentando se deslocar ali. Né? Então tem uma contemporaneidade, digamos assim, entre esesses movimentos. Né? Porque o Guevara também vai produzir um diário, um livro a partir dessas viagens. E ali foi a célula revolucionária dele. Né? Ali foi a célula. Porque o Guevara, depois, né, que ele se vai se transformar nesse líder revolucionário cubano, ele não vai deixar de tentar exportar o que ele chamava de revolução, ainda que frustrada em muitas vezes. Ainda que isso tenha produzido muitos problemas, digamos assim. Mas ele vai continuar acreditando naquilo, porque ele vai lutar em outros países, no Congo, na África, ele vai lutar na Colômbia, onde ele morre, né? Onde ele vai ser assassinado. Enfim, desculpa, na Bolívia, né? Onde ele vai ser assassinado. Então, tem toda essa questão de você quebrar a barreira, de você não ficar no seu lugar. Né? Então, isso eu acho que é a grande mensagem do filme, né? Que a gente precisa se deslocar para a gente se descobrir. Se descobrir, exatamente. Vezes, né? E uma coisa que eu vi, assim, ele mostra o Che Guevara, não o mito, ele mostra o lado humano dele. Perfeitamente. Né? E você sabe que isso, na época que o filme saiu, teve muita gente que reclamou, né? Porque teve muita gente que foi ao cinema ou foi ver o filme achando que não, vamos encontrar o revolucionário Che Guevara, que a gente veria depois essa figura no filme do Soderbergh, nas duas partes Che, né? Com o Benício Del Toro, tal, que é muito legal também. Mas aqui não, a ideia não era essa. A ideia aqui era mostrar seres humanos em formação de consciência, uma outra figura. Exatamente. Né? Uma figura humana, uma pessoa jovem. Lembrando que quando o Che Guevara começou essa viagem, ele não tinha nem se formado médico ainda. Não, ele era estudante. Ele era estudante, exatamente. Ele faltava fazer algumas provas, ali, acho que um semestre para ele terminar a faculdade de medicina. Ele embarcou nessa viagem, que durou muito tempo, né? E é uma coisa bonita que eu acho nesse filme também, que agora que eu me toquei disso, que deu esse estalo, eu falei, gente, olha só, eu não tinha visto isso quando eu vi o filme a primeira vez. Eles começam a viagem com uma moto, né? E eles terminam com uma jangada, né? Veja que simbologia bonita, né? Você começa uma viagem com uma máquina movida a combustão, com um objeto tecnológico, digamos assim, né? Que é a La Poderosa, né? Que é a moto que o personagem do Rodrigo de la Serna se apega muito até sentimentalmente àquela máquina. E eles terminam com uma jangada, com um objeto, com um meio de transporte rudimentar, antiguíssimo, que é movido à força da natureza, né? Então você tem esse círculo que ele começa de uma forma e ele termina de uma maneira totalmente diferente. É como se eles estivessem até voltando ao passado ali. Eles descobrindo uma América Latina antiga, passada, rudimentar, primitiva. Isso eu acho lindo demais no filme. É isso, você falou uma coisa interessante. É isso que é gostoso quando você revê um filme. É fantástico. Né? Às vezes tem coisas que você não observa na primeira vez. Né? Exatamente. E esse é um filme que o Walter Salles, a todo momento, ele tá colocando representações, mas ele não tá deixando aquilo tão evidente para um público falar assim, nossa, ou ele tá colocando coisas com uma sutileza, uma beleza na maneira de colocar aquilo que não é eu diria até, eu ousaria dizer que não é todo espectador que vai fisgar na primeira vez.
que você precisa, enfim, né, entrar um pouco mais ali no filme para você pegar as questões que ele está colocando, né? A questão do futebol, que tem uma importância muito grande, né? Poxa, os médicos jogando futebol com os leprosos, cara, aquilo é fantástico, é lindo aquilo. Você fala, meu, que tem uma simbologia, né? Futebol como sendo um esporte que une, né? É muito lindo isso, é muito lindo. É um filme que me emociona. Não, realmente, eu também. É um filme que me emociona, assim. Bom, como sempre... Falei muito, né? Não. Como sempre. O papo tá delicioso. Como sempre, eu abro a minha boca e não paro de falar aqui, gente. Não, mas é uma delícia ouvir você falar sobre cinema. Obrigado, mano. E para encerrar, que temperos você acha que esse filme traz pro cinema? Nossa, eu acho que é o tempero da mistura, né? Sei lá, uma comida bem... com bastante mistura, meu Deus, fugiu o nome do prato agora, aquele prato que a gente come toda segunda-feira, meu Deus, como que é o nome mesmo? Fugiu. O mexidão. Um mexidão, gente. Mas enfim, eu acho que traz muita coisa, acho que ele mistura muita coisa, né? Você sai da Argentina, vai pro Chile, são culturas diferentes, mas ao mesmo tempo com tanto em comum, né? Um baião, sei lá, né? Uma mistura ali, uma coisa que... Eu acho que é uma mistura de culturas ali, Fátima. Esse acho que é o grande... Esse é o principal tempero. Esse é o principal. E as pessoas são as mesmas, não importa onde elas estão. Né? Os personagens são os mesmos, né? Assim, digamos que a estrutura principal não muda, né? Isso é muito legal. Bom, vamos ver o que a Viva Cozinha colocou de tempero real mesmo, né? Rafael, mais uma vez, muito obrigada, uma delícia conversar com você, delícia. E até a próxima semana com mais um filme latino-americano. Vamos lá, até semana que vem estamos de volta aí e tem muita coisa boa para falar, gente, um abraço. E agora nós vamos para mais uma receita da cozinha latina com a Viva Cozinha. E hoje nós estamos comentando o filme Diários de Motocicleta, que grande parte dele se passa no Peru. Então, com certeza, teremos grandes surpresas. Meninas, sejam bem-vindas novamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Fátima. Qual é a receita de hoje que vocês escolheram? Bom, se a gente vai falar de Peru, tem que ser um ceviche, né? A gente não teve como dá fugir. Pra pular. E eu vou dar 2 versões desse ceviche, tá? Uma vegetariana e uma com peixe branco. Que o processo é o mesmo, é só substituir o peixe por banana, que fica bem gostoso. Nossa, que delícia! Então vamos para nossa receita passo a passo, lembrando que ninguém precisa anotar nada, porque tá tudo no blog do Temperos. Bom, vamos lá. Então aqui eu vou usar 800 gramas de um peixe branco. Tá? Sempre que a gente for fazer um ceviche, um crudo, alguma coisa com peixe cru, é bem importante que esse peixe esteja fresco, tá? Por conta da textura dele. Então aqui a gente pode usar um robalo, um namorado, pescada amarela, pescada branca, ou até mesmo a tilápia, que é um peixe super fácil da gente encontrar fresco aqui na nossa região. Se a gente for fazer a versão vegetariana, aqui você pode substituir por umas 4 bananas da terra. Ela não pode estar muito verde, porque senão ela vai ficar amarrando a boca, nem muito madura, ela precisa estar firme, tá? Uma cebola roxa cortada em meia-lua, em fatias bem finas, o máximo que você conseguir, até se conseguir cortar num mandolim, vai ajudar aí a ficar bem fininho. Aí a gente vai colocar 1 colher de sopa de coentro. Não precisa, isso é lenda. O coentro é sempre polêmico. O coentro é sempre polêmico. Se não gosta de coentro, coloca uma salsinha e tá tudo bem. 1,5 xícaras de suco de limão, Tahiti, a gente usa aqui. Aí, 1 colher de sopa de pimenta, dedo de moça picada bem miudinha. Aquela mesma dica que eu sempre dou. Se gosta de mais apimentado, põe um pouquinho da semente, se não, tira a semente, tá? Meia lata de milho bem escorrido. 2 colheres de sopa de azeite. 1 colher de sopa de saquê mirim. Essa receita, tá, gente? É a minha versão, não é uma receita original peruana, porque senão eu vou ser aí cancelada na internet de estar usando saquê mirim. Mas fica ótimo. É porque o saquê mirim, ele vai ajudar a dar uma quebrada na acidez, tá? Ele vai dar uma suavizada no prato, mas como eu disse, é a minha versão, tá? Não é a versão peruana tradicional. 2 colheres de sopa de salsinha. Se você já trocou a salsinha lá pelo coentro, aí você não precisa usar tudo isso. Sal e pimenta do reino.
Não tem segredo, a gente vai cortar em tirinhas esse peixe. Vai misturar todos os ingredientes e assim, tem gente que gosta de fazer o ceviche com muito tempo de antecedência para ele ficar marinando. Eu já gosto de fazer e servir, para o peixe estar mais fresco, porque quanto mais tempo ele ficar nessa mistura, ele vai cozinhar. E aí, eu gosto mais do peixe mais cruzinho. Mas aí fica de gosto, como a pessoa preferir. As duas formas funcionam, né? Super funcionam. Bastante gente pergunta. Não tem problema nenhum você deixar o peixe marinando, mas é o que a ela falou, é questão de preferência. Eu gosto das duas formas. Inclusive o corte do peixe também é uma coisa discutível. A gente faz em tirinha, você pode fazer em cubo. Sim. É o que é mais conveniente pra você. E o coentro, eu fiz uma piada, porque eu detesto coentro, detesto. Fico aborrecida quando tem coentro, porque você tem que comer. E eu me incomodo pra caramba com o gosto do coentro. Como você falou, Fátima, o coentro é mesmo polêmico. Ele é super. Porque ele tem um sabor muito peculiar e muito forte. Então, eu brinco com a Ayla, porque a Ayla adora coentro. Eu odeio. Amo. Mas eu acho que o coentro é uma coisa que, se você errar na mão, você perde o prato. Mesmo quando a pessoa gosta do coentro, ele é um tempero muito, muito particular. Eu acho que ele mata o gosto de todo o resto, independente do que você tenha no prato. Se você errar a mão no coentro, por mais que você goste, você perde o prato. O coentro é uma coisa interessante, ele rouba o sabor. Tem uma época que eu não comia de jeito nenhum. Depois eu experimentei um prato na Colômbia, onde o coentro estava muito bem dosado e realmente ficou bom. Mas é difícil, porque a maioria das pessoas que gostam põe bastante coentro. Sem dúvida. Né? Então, a muqueca capixaba, por exemplo, eu não como. Porque você só sente o gosto do coentro. Gente, deixa eu defender o coentro aqui, pelo amor de Deus. Ele, coitado, tá sendo macetado aqui. Não tem defesa. E não, já que nós estamos falando de um filme do Peru, porque no Peru eles usam... Quando eu fui pro Peru, antes de você falar, quando eu fui pro Peru, eu fui aprender como falava coentro em espanhol, pra eu pedir pra tirar. Também já aprendi essa. O coentro, na verdade, ele é usado de uma forma muito grande em algumas regiões, principalmente do Brasil, né? Eu gosto muito do coentro, mas eu gosto muito dele cru. Eu não gosto muito dele, misturado na comida, assim, com muita quantidade. Gosto, mas não muito. Mas aí eu prefiro sempre ele cru, assim, as folhinhas mais inteiras. Mas, gente, dá uma oportunidade pro coentro, ele é gostoso. Não é. Mas tudo bem, acho que a gente tem que testar. Na verdade, eu tô brincando, mas eu acho que essa questão dos temperos é uma coisa que a gente tem que ser sempre muito cuidadoso quando tá cozinhando. Porque aquilo que serve pra você não serve pro outro. Isso. E eu acho que sempre que você carrega muito a mão num tempero na comida, por mais que ele seja maravilhoso, eu acho que muitas vezes esse excesso descaracteriza algumas coisas muito interessantes dos pratos. E outra, quando você está cozinhando para mais alguém, normalmente a gente tá, você tem que considerar que a pessoa não tem o mesmo paladar que você. Sim. Então, melhor sempre errar para menos na minha conta. Bom, eu acho legal também o ceviche sempre servir com alguma coisa crocante. Ou um chips de batata, um chips de batata doce, ou de banana da terra. Fica muito gostoso. Uma massinha de pastel frita, ela só fritinha assim, também fica muito bom. Então, essa é a nossa receitinha de hoje, com coentro, por favor. Obrigada. E se for a versão vegetariana, é só trocar o peixe pela banana. Exatamente. Que fica muito gostoso também. Então, para você que está acompanhando aí a receita, com coentro ou sem coentro, mas faz aí o ceviche e manda uma foto para nós. Não se esqueça, siga a gente no YouTube, no Spotify e nas nossas redes sociais. Nós vamos adorar ver o seu ceviche, tá bom? Obrigada, meninas, e até a próxima semana. Fátima. Muito obrigada, até a próxima.